Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós vamos trabalhar hoje o assunto de povos do mundo, demografia do continente americano e do continente africano. Essa aula é referente ao oitavo ano, porém ela pode ser aproveitada para outras séries. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer antes de falar sobre a população propriamente dito, formação da população, a gente precisa entender a divisão histórico-geográfica do continente americano e do continente africano. Tá? Então, como a regionalização já diz que é uma divisão histórica geográfica, a gente precisa considerar os aspectos relacionados ao surgimento do ser humano, tá? E a ocupação dele no espaço geográfico, certo? Então, se a gente for pensar no continente americano, ele todo é classificado nessa divisão como Novo Mundo. Por quê? Porque lá atrás, né, os povos que deram origem à humanidade, que são conhecidos como Velho Mundo, e aí nele está incluso o continente africano, o continente europeu e o continente asiático, esses povos do Velho Mundo ocuparam, né, a partir do século XV e século XVI, o continente americano. Tá? Então, do ponto de vista histórico, eles não são tão antigos quanto os povos do Velho Mundo. Tá certo? Bom, a outra regionalização do mundo refere-se a um aspecto socioeconômico do período da Guerra Fria, de 1945 até 1989. Nesse período, nós tínhamos um conflito ideológico entre capitalistas e socialistas pelo controle dos territórios no mundo, né? E aí, por consequência, a incorporação dos sistemas, né, respectivos sistemas socioeconômicos. E aí nós podemos perceber pelo mapa que nós temos três divisões principais, que é o primeiro mundo, que seriam aqueles países capitalistas ricos, representados aqui pela América do Norte, né, mais especificamente o Canadá e os Estados Unidos, a Europa Ocidental e a Austrália e a Nova Zelândia. Tá? Então, aqui, considerando a América Latina, que no momento é a região da América que a gente quer analisar, mais especificamente, vejam que a América Latina o que predomina é o terceiro mundo, ou seja, países capitalistas pobres, enquanto no continente africano nós temos países que compreendem ao segundo e ao terceiro mundo. O segundo mundo representado pelos países socialistas, tá? Com a cor laranja, beleza? E aí a regionalização atual do mundo, que seria uma regionalização entre países do norte, países do sul, lembrando que nós estamos analisando a América Latina no primeiro momento, tá? Então na América Latina seriam esses países aqui que falam idiomas latinos na América, de origem latina na América, são os países do sul que seriam os países pobres, enquanto os países do norte seriam os países ricos. Perceba o seguinte: essa linha de divisão entre países ricos e pobres, norte e sul, não respeita a linha do Equador, que é a latitude que divide entre hemisfério norte e sul. E aí a gente consegue observar que existem dois países especificamente que estão abaixo dessa linha, mas que são considerados do norte. Por quê? Porque aqui, lembrando que país do norte, país do sul, está associado à questão desenvolvimentista, questão econômica, e não a questão locacional, da localização, certo? Então, a Austrália e Nova Zelândia estão no hemisfério sul, mas fazem parte dos países do norte. Por quê? Porque tem um nível de desenvolvimento socioeconômico semelhante aos países ricos, tá? E a América, então nesse caso aqui, a América Latina, nós seríamos classificados como países do sul, subdesenvolvidos, enquanto o continente africano também 100% países do sul, beleza? Bom,
Entendendo a localização, agora a gente precisa ir para a colonização. Como é que ocorreu esse processo de colonização? Então, ele ocorreu, como nós estamos falando de dois lugares, a gente precisa contextualizar esses dois lugares. Então, na América, o processo de colonização, ou seja, o processo pelo qual uma metrópole domina um território e o coloniza, o explora, né, o ocupa, ocorreu a partir do século XVI e aconteceu até o século XIX, certo? Enquanto no continente africano esse processo começa no século XIX. Ah, professor, mas os europeus chegaram antes no continente africano, tanto é que eles levaram os escravos para a América. Sim, porém, o processo de ocupação, a colonização, tá, aconteceu só mais tarde no continente africano. Beleza? Bom, como é que a gente consegue perceber isso? Nessa tabela, né, nós temos o resumo disso. Então, o auge do processo de colonialismo na América e o auge do processo de colonialismo na África. Tá? As consequências demográficas, então a chegada de imigrantes estrangeiros, a miscigenação, a extinção das comunidades nativas, dos povos que viviam nas Américas, os índios, né? As principais potências internacionais que ocuparam a América, Portugal, Espanha e Inglaterra. Como é que estava a economia internacional naquele período? Então a gente vivia na América um período, uma fase chamada mercantilismo, onde as relações se davam muito mais entre colônias e metrópoles, tá? Onde a colônia produzia para a metrópole, tá? E a queda desse processo de colonização na América antecedeu ao início da colonização na África, tá? Ou seja, a colonização na África se deu após a decadência do colonialismo na América. E aí no continente africano, né, o auge começa no século XIX, as consequências demográficas que a gente pode perceber é a grande subtração da população produtiva, porque ela foi levada para o continente americano, né? E aí nós tivemos a divisão de etnias e, ao mesmo tempo, a inclusão de etnias em territórios fechados. Então, antes eles viviam nas suas tribos, longe umas das outras, porém, com o ingresso, com a colonização dos europeus, principalmente ingleses e franceses, o que começou a acontecer? Essas etnias passaram a ter mais contato. Tá? E aí elas viviam diferente, muitas vezes elas não se davam, e aí começou a acontecer conflitos. Tá? Como é que era a economia naquele momento? Ela era industrial. Então, no continente africano, nós tivemos um processo chamado neocolonialismo, porque a colonização do continente africano ocorreu num contexto diferente do continente americano. Tá bom? Bom, como é que se deu essa descolonização? Então, se a gente olhar no mapa aqui, o que a gente vai perceber? São os povos, representados pelas cores, que ocuparam o continente africano e o continente americano. Tá? Como nós estamos falando aqui agora do continente africano, observem aí que a Alemanha, né, representada pela cor amarela, a Bélgica representada pela cor roxa, a Espanha pela cor verde, a França por essa parte aqui, essa mancha enorme na parte mais a noroeste do continente africano, né, a Itália em marrom, Portugal em rosa, e o Reino Unido, essa grande mancha laranja aqui, que vai desde o norte até o sul do continente africano. Beleza? E por que os europeus saíram do continente africano? Por que eles resolveram deixar? Então, são dois fatores principais. O primeiro é o seguinte: os europeus vivenciaram a Primeira e a Segunda Guerra no seu território. Então, economicamente, eles saíram muito fragilizados. Isso fez com que a população desses países europeus pressionassem para que os líderes europeus, tá, deixassem as colônias africanas.
E outra coisa foi o fato das lideranças africanas muitas vezes estudarem no continente europeu, e aí eles passaram a exigir essa independência também. E no plano externo, nesse período do século XX, o que a gente conseguiu vivenciar? O que a gente consegue perceber? Que no período da Guerra Fria, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, eles passaram a patrocinar milícias e movimentos de independência nesses países para que eles forçassem uma independência lá e eles pudessem exercer a sua influência, já que os Estados Unidos, naquele período da Guerra Fria, queria incorporar o capitalismo, né, nos países do mundo, e a União Soviética o socialismo, certo? Bom, o que eu quero que vocês façam então agora? Vocês vão responder essas 4 perguntas, com destaque para 4, que vocês vão assistir um filme chamado Hotel Ruanda e vão fazer um breve resumo identificando quais foram os países colonizadores de Ruanda e aqueles que até hoje exercem influência sobre esse país. O link está ali embaixo, o link do filme. Eu vou deixar disponível para vocês esse link. E aí eu quero que vocês façam esse breve resumo, mas com destaque para a questão da colonização. Quais são os países que colonizaram Ruanda? Tá certo? Vocês vão fazer isso ou no caderno, ou então vão digitar no Word e vão anexar lá como resposta no positivo on. Beleza? Então por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E nos vemos mais para frente. Até mais.